Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Gabriel, advogado do MDM Advogados. Continuando mais uma série aí de vídeos que a gente faz, no intuito de trazer alguns temas recorrentes na nossa prática, com dúvidas de empreendedores a respeito dos negócios e tudo mais. Hoje o tema é a cessão e a licença dos direitos autorais. E qual é a forma de realizar a cessão e a licença na prática. Primeiramente, pessoal, é legal a gente contextualizar e entender o que são os direitos autorais, como eles surgem. No Brasil, a gente tem a Lei 6.910 de 1998, que é a Lei de Direitos Autorais, e ela é bem precisa ao dispor que os direitos do autor eles são oferecidos, dispostos para aqueles que criam obras intelectuais. E quais são essas obras intelectuais? A gente pode pensar em músicas que foram criadas, histórias que foram materializadas em livros e até mesmo em códigos-fonte de softwares que são desenvolvidos. Ou seja, aquela pessoa que escreveu o código-fonte de um software também é considerado autor. E assim, nesse sentido, quando a gente fala de direitos autorais, eles são divididos em direitos autorais morais e direitos autorais patrimoniais. E o que a gente precisa entender? Primeiro é que os direitos autorais morais são aqueles que dizem respeito à pessoa do autor, ou seja, a sua personalidade, a sua moral. Então, eles são personalíssimos, eles não podem ser transferidos, tá bom? Porque a única pessoa capaz de requerer ou apontar eventual conduta que está danificando a moral é a própria pessoa, Então, isso não pode ser transferido para terceiro. E o outro direito, dentro do direito autoral, é o direito autoral patrimonial. E esses direitos autorais patrimoniais, que são os direitos de dispor, fruir, usar, reaver, que é reivindicar novamente os direitos, esses patrimoniais eles podem ser transferidos para terceiros. Ou seja, os direitos de exploração econômica de uma obra que você criou, que você desenvolveu, ela pode ser transferida para um terceiro. O direito autoral moral não, mas o direito autoral patrimonial sim. E como que são realizadas essas transferências de direitos autorais patrimoniais? Nós temos, de acordo com a legislação brasileira, duas formas de fazer essa transferência dos direitos patrimoniais, que são através da cessão de direitos e da licença de uso. Quando a gente fala de cessão, o que isso diz respeito? A cessão, ela diz respeito à transferência definitiva desses direitos de usar, fruir, dispor e reaver. Essa cessão, ela pode ser total ou parcial, de acordo com aquilo que as partes, o cedente e o cessionário, eles definirem. E é sempre importante que essa cessão, essa transferência, ela seja realizada mediante a contraprestação de um valor, ou seja oferecido alguma quantia para ocorrer aquela transferência. E é importante que fique claro que com uma cessão de total de direitos patrimoniais autorais, ela faz com que o criador original, aquele que desenvolveu a obra intelectual, ele não possa mais reivindicar os direitos patrimoniais dessa obra, porque eles foram totalmente cedidos. Mas os seus direitos morais, caso ele entenda que foram feridos, ele pode sim entrar com medidas para que a sua moral continue inabalada. E a outra forma de realizar a transferência desses direitos patrimoniais é através da licença. A licença ela não é uma transferência definitiva. O que é a licença? A licença ela é uma permissão, uma autorização de uso.
Então hoje a gente pode dar um exemplo muito comum, que é o licenciamento de uso de software, tá? Que a gente vê muito em contratos online de licenciamento de software, e também em termos de uso e política de privacidade, às vezes esses softwares são licenciados. Um outro exemplo também pode ser o licenciamento do uso de uma obra numa exposição, num evento. Então o que acontece? O autor, ao licenciar esses direitos, ele não está cedendo para um terceiro, ele está apenas autorizando para que, e isso é importante que fique claro, para uma finalidade específica, ou seja, eu quero divulgar a minha obra num evento específico, eu criei uma tela, uma obra de arte, quero apresentá-la numa sessão. Então o que eu faço? Eu licencio, ou seja, eu permito que um terceiro ele apresente essa minha obra, mas eu não estou cedendo os meus direitos, né? É uma permissão para que exista essa divulgação, e é importante que ela seja específica, ou seja, vai ser para um evento que acontecerá das 19 às 20 horas na terça-feira, mediante o pagamento do valor X. Ou seja, é importante que isso fique bem claro e determinado, para que... Teve um pequeno barulhinho aqui, gente, peço desculpa. Mas voltando, é importante que fique bem claro e determinado, para que as partes estejam cientes dos limites desse contrato de licença, tá? E como ela vai acontecer. Então, na prática, né, como que a gente sugere que esses contratos, que a cessão e a licença sejam feitas? Sejam feitas sempre através de contratos, tá? Pode ser feito através de contrato verbal, mas a gente indica que seja sempre feito através de um contrato escrito, porque você tem um maior poder de prova, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente queria colocar para vocês, né? Que é uma dúvida recorrente, dessa dúvida, né? O que é cessão e o que é licença, e a forma que são utilizados, né? A cessão e a licença, de que forma que a gente vai fazer essas transferências. Então é importante que sejam feitos sempre através de um contrato, onde as partes estejam cientes de todas as cláusulas. Então é isso, pessoal, essa foi bem curtinha mesmo, mais para ajudar a sanar essa dúvida que é recorrente. Caso vocês tenham algum feedback, algumas considerações, fique à vontade para sugerir para a gente algumas melhorias, tá bom? Seguimos à disposição, sempre quando precisarem podem contar com a gente, e um abraço, até mais.